Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim comentar sobre os livros mais importantes da minha vida. Aqueles livros que realmente me mudaram de alguma forma, sabe? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, como eu falei, né, hoje eu trouxe esse tema aí do vídeo porque tem bastante seguidor novo aqui, bastante inscrito novo. Muito obrigada, inclusive, pra quem tá seguindo, né? E muita gente que ainda não me conhece direito, né? Então assim, eu já falei sobre esses livros, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, né? Eu já comentei de alguma forma sobre vários desses livros aqui. Em alguma das minhas redes, mas hoje eu quis trazer mesmo o porquê que eles são importantes, né? O porquê que realmente eles tiveram, né? Ou ainda têm esse impacto tão grande aí na minha vida. E eu separei 5 livros/séries aí, né? Que realmente tiveram esse impacto um pouco maior. Vou explicar o porquê cada um tá nessa lista. Alguns são livros realmente que eu já li há muito tempo, que realmente me marcaram, assim, há bastante tempo. E tem um que é o mais recente de todos que eu coloquei, que eu acredito que seja o mais importante das minhas últimas leituras, sabe? Mas enfim, vamos começar então com o primeiro livro da lista. O primeiro vai parecer bem clichê, porque eu sei que muita gente vai falar sempre que esse livro, né, essa série em específico, foi responsável por trazer essa pessoa para o mundo da literatura, né, de uma forma ou de outra, enfim, e muita gente fala realmente sobre a importância dessa série na sua vida literária, e pra mim não é muito diferente. Estou falando da série de Harry Potter. O que acontece, gente? Eu já era fã dos filmes de Harry Potter. Eu assisti o primeiro filme de Harry Potter em 2002, entre quando o filme foi pra locadora, né? Quando o filme tinha acabado de entrar na locadora. E eu me apaixonei, assim, instantaneamente por Harry Potter, sabe? Virei muito fã de Harry Potter, dos filmes e coisa e tal. A minha irmã, né, que assistiu junto também, ela era um pouco mais velha, ela também gostou muito. Eu lembro que foi em 2005, ela ganhou o primeiro e o segundo livro de aniversário. Só que na época eu era menor, assim, né? Então, tipo, 2005 eu tinha uns 10 anos de idade. Então, eu não era muito de ler livros, né, sem figuras, sem, sabe, livros muito compridos, muito complexos, assim. Então, eu acabei não me interessando muito em ler Harry Potter, né? Eu era muito mais de ler coisas da escola e coisas do tipo. E aí, entre 2008 e 2009, me deu vontade de realmente começar a ler os livros, porque eu já era muito fã dos filmes, né? E aí eu comecei, então, a ler, né? Li o primeiro, depois li o segundo. Eu lembro que daí eu dei um tempo entre o segundo livro e o terceiro. Aí o terceiro eu peguei pra ler já no final de 2009, se eu não estou enganada. Tanto que eu fui assistir o Enigma do Príncipe no cinema e eu peguei um spoiler, né? Spoiler não, né? Porque eu fui assistir o filme, na verdade, sem ter lido o livro. Então, tipo, eu tive aquele plot twist realmente do final ali, né? Não vou falar o que é, porque vai que alguém não viu, não leu, né? Enfim. Mas em relação ao final, assim, de Enigma do Príncipe, então me surpreendeu bastante aquele final. E, assim, hoje em dia é uma coisa meio complicada, né? Porque, assim, como eu falei, eu comecei a ler os livros, né, ali entre 2008 e 2009, porque eu já era muito fã dos filmes. E foi. Eu sempre, né, sempre coloco que Harry Potter me colocou na porta do mundo da literatura, sabe? Assim, porque eu meio que comecei a descobrir essa coisa da leitura por prazer, por hobby, realmente com Harry Potter, né? Foi ali que eu comecei a ver que realmente eu não precisava ler somente para aula ou somente um livro, né? Que eu precisava fazer prova ou alguma coisa em cima, né? Porque eu gostava de ler, mas eu não tinha esse hábito realmente de ler em casa, né? Então, é o que eu digo, Harry Potter me colocou na porta do mundo da literatura, sabe? Como eu disse, hoje é complicado porque tem muitas polêmicas envolvendo o nome da J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter. Ela já falou muita asneira por aí, sabe? E eu confesso que isso diminuiu um pouco, assim, o sentimento que eu tenho por Harry Potter, sabe? Continuo amando muito e eu acabo tendo mais carinho pelos filmes do que pelos livros, justamente porque eu tive mais contato com os filmes primeiro. Mas óbvio que os livros foram importantes, tanto é que estão aqui na lista de hoje. Mas eu sempre, quando eu vou falar dos livros de Harry Potter, eu acho importante ressaltar essa questão da polêmica da J.K. Rowling e ressaltar que eu sou absolutamente contra tudo que ela fala, sabe? Então, assim, foi uma grande decepção, inclusive, ver tudo que ela começou a falar e, enfim, né? Não quero entrar muito nessa questão. Os livros continuam sendo importantes pra mim.
mas hoje em dia realmente eu dei uma leve murchada. Eu ainda tenho os meus livros aqui e tal, mas até eu tinha em português e inglês, né? E aí os meus em português eu dei pro meu sobrinho, porque meu sobrinho também assistiu os filmes e amou. E aí eu dei os livros pra ele, porque os livros eram meu e da minha irmã, aí depois eu dei uma série nova pra minha irmã, fiquei com aqueles, e agora aí eu passei pra ele, né? Livros de herança, vai passando de gerações aí. E faz bastante tempo que eu não releio, assim, eu não tenho nem vontade de reler realmente, assim, porque vai pegando essas coisas das polêmicas. Mas, enfim, isso não acaba não apagando realmente a importância que teve lá no início, né? Como eu disse, me colocando aí na porta do mundo da literatura. E aí é isso, assim, como eu disse, Harry Potter me colocou na porta do mundo da literatura. E essa segunda série que eu vou mencionar agora, eu tenho costume de falar que me empurrou para dentro realmente do mundo da literatura. E também a outra série muito clichê das pessoas falarem que, ai, comecei a ler com essa série, coisa e tal, mas realmente foram essas duas séries que tiveram impacto pra mim nesse início, né? Que foi Harry Potter e também foi a saga Crepúsculo, né, gente? A saga Crepúsculo eu acho que teve até um impacto um pouco maior em mim do que Harry Potter, porque Harry Potter eu sinto que foi uma coisa muito ao longo dos anos, assim, né? Então eu vi os filmes tal, depois que eu comecei a ler os livros, foi uma coisa que se estendeu por muito tempo, tanto é que, tipo assim, hoje eu ainda amo muito, apesar de tudo, eu amo muito, assim, essa história, os filmes e tudo mais. Mas Crepúsculo eu sinto que foi algo mais intenso por um período um pouco mais curto. Assim, não é que eu não goste mais de Crepúsculo hoje em dia, mas hoje eu já não sou mais aquela fã que eu era, né, há 14 anos, né? Crepúsculo, eu fui descobrir mais de Crepúsculo quando o filme foi pra locadora também, né? Eu não sabia da existência dos livros, não sabia da existência do filme, e na época eu pegava muito filme em locadora, né? E aí, o filme tinha recém saído na locadora. E, gente, assim, eu vou dizer que eu lembro o dia que eu assisti o filme. Foi dia 25 de abril de 2009. Não sei, gente, marcou a data pra mim. Mas foi o dia que eu assisti esse filme, entendeu? A gente pegou na locadora. E, gente, assim, era aquela coisa, era lançamento. Então, pra quem não sabe, gente, locadora, né? Eu devo ter aí inscritos mais jovens. A gente pegava o filme, alugava, né? E devolvia em um certo período. E lançamento, geralmente, o período era menor. Então, assim, acabou de sair na locadora, você pegava no sábado e devolvia no domingo, porque tinha uma lista de espera muito grande, né? Os filmes mais antigos, não, você pegava na sexta, podia devolver na segunda, sabe? Eram coisas assim. Entre sábado e domingo, que eu tinha que devolver, gente, eu assisti umas 3, 4 vezes esse filme. Eu fiquei apaixonada por Crepúsculo, vocês não têm noção, assim, era muito uau. Eu fiquei apaixonada por Crepúsculo, pelo Edward, pelo Robert Pattinson. Eu fiquei assim, ó, encantada, sabe? E aí, uma amiga minha da escola tinha o livro. Eu descobri, porque eu tenho essa coisa, gente. Se eu gosto de alguma coisa, eu começo a pesquisar, eu fico obcecada por aquele negócio. Então, tipo, eu vou descobrindo tudo. E aí eu descobri que era um livro, eu não sabia que era um livro. E aí, descobri que tinham sequências, que eu também não sabia que tinham sequências. Pra mim era só Crepúsculo. Aí uma amiga minha da escola tinha o livro, aí eu pedi pra ela emprestado, li o primeiro livro e eu amei, assim, ó, eu descobri realmente essa paixão de ficar grudada num livro, de ler um livro muito rápido e tipo, quero mais, sabe? Quero ler de novo. Então, foi com Crepúsculo que eu descobri isso, sabe? Essa coisa de realmente querer absorver aquela história e amar aquela história e viver aqueles personagens, sabe? Assim, nossa, eu realmente fiquei muito apaixonada por Crepúsculo. E aí meu aniversário foi um tempo depois, meu aniversário foi em maio. E aí eu ganhei de aniversário, meus pais já sabiam que eu estava apaixonada por Crepúsculo, e aí eles me deram os 3 primeiros livros, né? O Crepúsculo, que eu já tinha lido, e me deram o Lua Nova e o Eclipse. Pra vocês terem noção, o Amanhecer nem tinha lançado aqui no Brasil ainda, ele lançou em junho ou julho, aqui no Brasil. Eu comprei na semana de lançamento o Amanhecer, tá? Eu lembro que eu tinha ido no cinema com a minha prima pra assistir Enigma do Príncipe. Foi pra assistir Enigma do Príncipe. E aí eu fui lá, fui ver o preço e tal. Eu só não lembro se eu comprei lá ou se depois eu comprei na internet, mas foi nessa mesma semana, assim. E aí eu lembro que nas férias de julho eu grudei em Amanhecer, assim, que meu Deus do céu. E aí quando acabou, eu fiquei naquele sentimento de o que eu faço com a minha vida, sabe? Assim, porque realmente eu vivi aqueles livros intensamente, sabe? Então, assim, Crepúsculo realmente me ensinou, foi importante pra mim, porque foi a primeira série que eu realmente fiquei
nesse estado nível obcecada mesmo, sabe? Tipo, eu preciso ler, eu quero saber o que vem a seguir, de ficar apaixonada pelos personagens e pela história deles. E eu sei que hoje a gente fala bastante, sobre a qualidade de Crepúsculo, sobre isso, sobre aquilo, mas eu acho que Crepúsculo foi muito importante por causa disso na vida de muitos leitores. Porque, como eu falei, foi por causa de Crepúsculo que depois eu comecei, cara, eu acho que eu quero tentar ler um outro livro assim, um outro livro desse outro jeito. Foi por causa de Crepúsculo que eu comecei a querer ler outros livros. Por exemplo, no livro, a Bella, né, ela menciona muito que ela gosta de Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico da literatura. Eu inventei de que eu queria ler Morro dos Ventos Uivantes por causa da Bella, entendeu? Tanto é que na versão que eu tinha comprado, que eu tinha ganho, né, de Morro dos Ventos Uivantes, ainda tinha um selinho na capa que dizia, o livro preferido da Bella e do Edward, não sei o quê. Eu detestei o Morro dos Ventos Uivantes, tá? Mas assim, eu quis ler um clássico por conta de Crepúsculo. Então eu acho que a gente tira muito desse mérito de livros juvenis, né, infantos juvenis e coisa e tal, por conta disso. Essa é uma leitura bobinha, mas essa leitura bobinha pode te influenciar muitas outras coisas, sabe? E como eu falei, me jogou realmente pro mundo da literatura, porque depois de Crepúsculo eu comecei a ler muito mais mesmo, sabe? Então foi muito importante pra mim. Eu fiquei muito obcecada por Crepúsculo por um grande tempo. Eu fui nas estreias do filme, pré-estreias. Lua Nova eu fui na estreia mesmo. E Eclipse, Amanhecer Parte 1 e Parte 2 eu fui pré-estreia. Amanhecer Parte 1 eu fui de cosplay de Bella, gente. Assim, então eu realmente eu vivi essa etapa, assim, de Crepúsculo muito nessa, como eu falei, nessa intensidade de, tipo assim, realmente, nossa, eu sou muito fã. 100% Tim Edward, 100% Robert Pattinson, apaixonadíssima por ele, sempre fui, assim. E realmente foi uma época, assim, na minha vida em que isso foi muito importante, sabe? Assim, pra essa minha formação de leitora, sabe? E também foi com Crepúsculo que eu comecei a ler um outro tipo de história que até então eu não tinha lido, que eram fanfics. Eu tive meu contato de fanfic, né, o primeiro contato de fanfic, por conta de Crepúsculo. Porque eu terminei Crepúsculo e eu pensei, eu quero mais, eu quero continuar vendo esses personagens, eu quero continuar vivendo essa história. E aí eu fui atrás de fanfic e aí eu comecei a ler muito nessa época, assim, as fanfics de Crepúsculo, assim, realmente, porque eu amava, eu era apaixonada nesse universo, sabe? Então, assim, apesar dos pesares de todo mundo falar muito dessa coisa de Crepúsculo, eu não tenho como excluir da minha vida porque realmente foi muito importante. Tanto é que, tipo assim, faz muito tempo que eu não leio os livros, mas eu tenho eles aqui, eu não consigo me desfazer deles porque eles foram muito importantes e eles foram os primeiros livros dessa minha coleção que eu tenho hoje, sabe? Até primeiro do que do Harry Potter, porque como eu falei, Harry Potter era uma coleção minha e da minha irmã. Crepúsculo foi a primeira coleção, foi o primeiro livro que eu tive que era meu e que era meu livro de lazer, e não um livro de aula, sabe? E aí eu comecei a querer ler e querer comprar livro e querer ter a minha estante por conta de Crepúsculo, sabe? Então, assim, eu não tenho como tirar essa importância que Crepúsculo teve na minha vida, sabe? Então, segundo livro, eu acredito que seja até o mais importante, assim, para esse momento inicial de leitura aí, né? Dentro do mundo da literatura que eu tive. E aí, o terceiro livro que eu vou mencionar é uma outra série que, assim, eu acho que quando eu li a primeira vez, não teve tanto impacto quanto tem hoje em dia pra mim, sabe? Porque na época eu não tinha notado o quanto aquilo ia ser importante, quanto eu ia amar aquela série e realmente reler tantas e tantas vezes assim essa série. E, enfim, e até tatuar frase dessa série na minha pele. E estou falando de Trono de Vidro. Pra quem já me acompanha aqui no canal há um tempo, sabe que eu já falei várias vezes de Trono de Vidro. Eu fiz ano passado a minha série de análise literária de Trono de Vidro. Eu amo essa série. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que fala mal, mas assim, opiniões e opiniões. Eu amo essa série, entendeu? Eu tenho 8 vídeos falando por que eu amo essa série em detalhes. Então, se você quiser ver, tá lá, mas tá com spoiler, né? Então, é isso. Mas assim, eu li o primeiro livro em janeiro de 2017, tá? Por que eu digo que ele foi importante? Por que ele tá nesse vídeo de hoje? Porque hoje em dia eu amo fantasia. É o meu gênero de literatura preferido. Até hoje em dia eu não tô lendo tanto fantasia quanto eu gosto, quanto eu quero. Porque fantasia é um tipo de gênero que pra mim demanda muito mais tempo, muito mais atenção. Tem que ler com, sabe, prestando atenção nos detalhes e coisas assim. Enquanto outros gêneros são um pouco mais fáceis de ler ali, né? Então hoje em dia eu acabo não lendo tanto fantasia quanto eu gostaria. Mas, nessa época lá em 2017, eu não lia muito fantasia. E eu lembro que
2016 eu comecei a ler umas fantasias, mas assim, era muito fantasia urbana, né? Que é a fantasia tipo Harry Potter, Crepúsculo, Percy Jackson, que é a fantasia que se passa no nosso mundo, né? A baixa fantasia, na verdade, né? Fantasia urbana é outra denominação. Mas é a baixa fantasia que se passa no nosso mundo, que tipo tem a parte fantástica, mas tem a parte que a gente se relaciona com a nossa realidade, né? Alta fantasia, eu tinha lido pouquíssimos e nenhum tinha, tipo, me brilhado o olho, sabe? E eu lembro que na Black Friday de 2016 eu comprei muito livro. Eu comprei uns 10 livros na Black Friday, gente. Aquela Black Friday eu fiz a festa. E aí eu comprei vários de fantasia. Comprei a Rainha Vermelha, eu acho que eu comprei nesse final do ano. Comprei Kiss of Deception. Comprei Gelo e Neve. Neve e Gelo. Neve Cinzas. Neve Cinzas. Eu tô misturando o nome dos livros. E comprei, eu lembro que Tronos de Vidro, eu não sei se teve mais alguma fantasia. E aí eu lembro que final do ano de 2016 para 2017 eu li Kiss of Deception, não gostei. O Neve Cinzas eu demorei um tempão para começar a ler, que foi outro que acabou que tipo, eu li e achei ok. Rainha Vermelha eu comecei a ler, até gostei, mas no meio do caminho da série aí eu perdi a vontade e abandonei. Trono de Vidro foi a única que restou. E virou a minha série de fantasia preferida. E foi a primeira que realmente, assim, eu li e pensei, interessante, boa, sabe? Eu li o primeiro livro, demorei para ler o segundo. O segundo eu ganhei de aniversário de uma amiga minha. Aí eu li o segundo. Aí para eu ler o terceiro, demorei mais um tempo porque eu fui comprar o terceiro e o quarto numa promoção que teve de Dia da Mulher em 2018. Foi 2018. Que saiu pela metade do preço, porque mesmo na época já era muito caro os livros de Trono de Vidro. Hoje em dia é caro, naquela época era mais caro ainda. E aí eu lembro que eu tinha o 5.2 e aí eu comprei o 5.1 porque a minha versão de Império de Tempestades era dividida em 2 tomos. E ainda tava para lançar a Torre do Alvorecer e no ano seguinte que ia vir na tradução brasileira o Reino de Cinzas. E aí eu decidi parar, parei ali. E pensei, não, eu vou ler, vou terminar a série só quando tiver ela completa. Aí eu começo de novo do início e termino. Aí aproveitei, li a Lâmina da Assassina que não tinha lido ainda e li tudo. E aí eu fui cada vez mais, a cada livro que eu ia lendo de Trono de Vidro, eu fui cada vez me apaixonando mais por Trono de Vidro, sabe? E assim, eu li o primeiro e achei bom. Eu li o segundo, eu achei, tá ficando bem legal, assim, bem interessante. Li o terceiro, eu já tava completamente apaixonada, sabe? Então, assim, e tem essa piada, né? Ai, Trono de Vidro, lê depois do 3 que fica bom. Pra mim, ele já é bom desde o primeiro. É que eu acho que ele vai ficando melhor a cada livro, entendeu? Tem gente que não gosta, mas é isso, é questão de gosto, né, gente? Na minha opinião, eu já gostava desde o primeiro, eu só acho que ele foi ficando mais interessante e bem desenvolvido ao longo dos livros. Mas enfim. Mas realmente, assim, Trono de Vidro virou uma coisa, assim, muito importante pra mim. Como eu falei, eu tatuei uma frase ano passado de Trono de Vidro, tá escondido aqui, mas tá aqui, eu já mostrei. Mostrei num vídeo recente, inclusive, 26, reagindo a 26 fatos contra mim. Tenho a minha coleção inteira, tô fazendo agora a minha coleção de Tronos de Vidro na edição especial, que tá aqui atrás de mim, na verdade, essa edição lindíssima, entendeu? Que é lindíssima. Tenho os meus Funkos aqui, a minha outra edição aqui, a edição normal tá aqui embaixo, né? E sou apaixonada, sou realmente apaixonada por Tronos de Vidro, sabe? Gosto muito, assim, eu gosto de reler pelo menos uma vez no ano. E eu acho essa série incrível, assim. Eu acho que nenhuma outra série de fantasia, alta fantasia, mexeu tanto comigo, sabe? Assim, dos personagens. A protagonista de Trono de Vidro é minha protagonista, é minha personagem favorita de tudo. Então, assim, realmente foi muito importante, assim, que foi esse primeiro livro que eu me conectei tanto dentro da alta fantasia, sabe? Que é um gênero que hoje em dia eu amo, assim. Então, tinha que estar aqui com toda certeza nesse vídeo de hoje. E aí, o próximo livro é um outro, na verdade essa é uma trilogia, né, que apesar de eu amar a trilogia como um todo, o primeiro livro foi o que teve o maior impacto, assim, pra mim. E quem me conhece sabe, com certeza, quem me conhece já começou esse vídeo pensando, ela vai falar desse livro com toda certeza, e é óbvio que eu não podia deixar ele de fora, que é Carry On, né? Que também é outro livro que eu tenho tatuagem, que, enfim, eu tenho uma coleção gigantesca de uma trilogia, gente. Aqui, ó. Isso aqui tudo, tirando esse aqui que é um livro de contos que tem um conto dos personagens, daqui pra cá é uma trilogia, tá? Mas assim,
até aqui, essas 5 versões são as 5 versões que eu tenho de Carry On, do primeiro livro. Aí eu tenho mais 3 versões, mais um e-book do segundo livro, e mais 3 versões e mais um e-book do terceiro livro. É isso. Carry On foi uma coisa de louco, assim, porque ela é uma história que eu li em dezembro de 2018, tá? E eu li na época, eu tava no Kindle Unlimited. E eu tinha lido outro livro da autora, que é o livro Fangirl. E nesse livro Fangirl, a Cat, que é a protagonista, ela é apaixonada nessa série de livros que se chama Simon Snow, que é tipo uma paródia de Harry Potter no nosso mundo, que é essa série de livros, de vários livros que acompanham um menino que é órfão e que descobre que é bruxo, e ele é tipo o cara mais importante do mundo, ele é super poderoso, coisa e tal. Então é tipo um paralelo do que Harry Potter é pra gente. Essa história de Simon Snow é dentro da história. E a Cat, que é a protagonista, ela é muito fã desses livros, e ela, inclusive, ela escreve fanfics de Simon Snow dentro da história. Ela até é uma escritora super famosinha de fanfics ali, coisa e tal. E dentro de Fangirl tem vários trechos das histórias fictícias, né, que a Rainbow Rowell, que é a autora, criou para Fangirl, e ela vai colocando assim na escrita. E eu já tinha lido Fangirl e eu tinha gostado muito. E eu já pensei, eu vou ler Carry On então, porque, né, tem lá em Fangirl e coisa e tal. E aí eu comecei a ler. E eu confesso que, assim, não foi um livro que me conquistou de primeira. Até porque o começo de Carry On é um pouco mais lento. Carry On vai começar a andar a partir do capítulo 29. Os capítulos são curtos, tá? É lá pra página 130 e poucos, assim. Que tem um acontecimento em específico, que quem leu sabe o que é, que aí o livro realmente começa a andar. Então, nesse início, até eu chegar nesse capítulo, eu tava meio assim, sabe? O livro tá legalzinho. Gente, chegou um ponto dessa história que eu não queria mais largar. E assim, ó, eu não sei nem dizer, porque assim, ó, como eu falei, Trono de Vidro foi a primeira série de alta fantasia que eu li, por isso tá no vídeo de hoje. Harry Potter me colocou no mundo, na porta do mundo literário, Crepúsculo me empurrou pra dentro, aquela coisa toda. Carry On, eu não sei explicar o porquê, mas virou algo tão importante na minha vida, mas tão importante, que assim, eu sou obcecada com Carry On. Hoje um pouco menos, hoje, né, eu já tô um pouco mais controlada. Mas assim, gente, eu já reli Carry On 10 vezes. E eu li a primeira vez em dezembro de 2018. Ou seja, teve ano que eu li mais de uma vez. Entendeu? Então, assim, eu li esse livro e eu fiquei completamente presa dentro desse universo e principalmente mais até do que a história, os personagens, né? O Simon e o Bess, que são os protagonistas que estão aqui. Eles me conquistaram de um jeito que, assim, eu não sei explicar. Eu só fiquei completamente envolvida com essa história. Tanto é que eu terminei o primeiro livro e na época eu achei que só tinha ele, porque esse livro foi lançado, tipo, em 2015. Eu já tava lá quase indo pra 2019, tipo, não tinha sequência. Era um livro solo. Então eu terminei o livro e eu pensei, não pode ser só isso, eu não quero só isso. E aí o que eu fiz? Eu retomei o hábito que eu tinha começado lá com Crepúsculo. Eu voltei a ler fanfic, só que dessa vez de Carry On. E aí eu fui atrás porque eu pensei, eu quero ver mais, é pouco, sabe? Eu quero ter mais contato com esses personagens, eu preciso, sabe? Tipo, saber o que acontece, mesmo que não seja uma versão oficial, digamos assim. E aí, enquanto eu pesquisava, eu descobri que ia ter um segundo livro, que foi o Wayward Son, que lançou em setembro de 2019. E aí, em 2019, foi o meu surto oficial de Crepúsculo. De Carry On, porque aí eu comprei o livro em inglês, comprei o livro em português, ouvi audiobook, eu fiz tudo que dava pra fazer naquele ano de leitura. Eu li umas 3, 4 vezes Carry On em 2019, tá? Antes de Wayward Son lançar. Li fanfic, gente, tudo assim, realmente. E esse livro virou algo muito grande pra mim, sabe? E aí, em 2019, lançou o Wayward Son. E aí, a princípio, ia ser só mais um livro e acabou. E aí, Wayward Son acaba com um cliffhanger. E eu li esse livro em 6 horas, porque eu não conseguia largar. E ele é um livro pequenininho, ó, gente, tá aqui. Ele é um livro pequenininho. Então, eu li em 6 horas e, tipo, falei, não pode ser isso, sabe? E aí, 2 dias depois, a Rainbow confirmou que ia... Eu lembro o dia, tá, gente? Foi dia 3 de outubro de 2019. Enfim. Daí ela contou que ia ter o terceiro livro, Anyway the Wind Blows, que ia sair em 2021. E aí foi um surto pra mim
completo sabia que ia ter mais um livro desses personagens. E assim, por mais que eu saiba que a história não é perfeita, que não é o melhor livro do mundo, cara, eu amo esses livros, entendeu? Eu realmente eu sou apaixonada por esses personagens, assim, eu não sei explicar. Eu só sei que ele teve uma importância tão grande pra mim que realmente teve momentos ali, né, tipo na época de 2019, que eu lia fanfics de Carry On todo dia, gente. Todo dia eu tinha que ir lá no site olhar. Inclusive foi nessa época que eu descobri o site AO3, né, o Archive of Our Own, que é um site de fanfics que era muito conhecido e eu não sabia, fui descobrir nessa época. E eu lia todo dia, entendeu? Tipo, como eu falei, é óbvio, depois vai diminuindo um pouco, né? O último livro foi lançado em 2021. Em 2021 teve esse livro de contos aqui, que é esse último, que tem um conto dos personagens ali, mas vai diminuindo, né? Vai diminuindo um pouco menos. Então, assim, hoje eu já sou um pouco mais controlada, mas ainda assim é um livro que tem uma importância gigantesca pra mim, que eu tenho que fazer a minha releitura anual sempre, sabe? Pra realmente reencontrar esses personagens, me reconectar com essa história. Tem a tatuagem também aqui, de Carry On, que eu queria fazer, que eu queria marcar de alguma forma, sabe? Realmente muito importante, assim, nesse nível. E quem me conhece sabe, porque eu já falei muito desse livro, principalmente lá no Instagram, enfim. E eu, com certeza, não podia deixar ele de fora da lista de hoje. E, gente, eu fiquei pensando, né? Porque, assim, o último livro realmente que teve um impacto tão grande na minha vida foi Carry On, né? Depois que eu comecei a pensar, quando eu tava pensando sobre esse vídeo, eu parei pra olhar aqui na minha estante, olhar no meu Scooby pra ver se tinha algum livro e tal. E eu comecei a olhar e pensei, será que tem algum outro que seja tão importante quanto esses, né, que eu mencionei? E comecei a pensar sobre as minhas últimas leituras também. E pensei sobre esses livros que me impactaram, sabe? E aí eu pensei sobre um que é o meu livro favorito deste ano, pelo menos por enquanto, que é o livro Além da Porta Sussurrante, que tá aqui atrás de mim. Que eu li no início do ano e que realmente, assim, era um livro que eu não esperava nada e que me impactou de uma maneira, sabe, muito, muito grande. E eu fiquei meio assim se eu colocava esse livro no vídeo de hoje ou não, porque, assim, é um livro que é uma leitura muito recente. Então, assim, como eu falei, os outros livros são livros que eu já li há muito tempo. Então, assim, eu vi o impacto a longo prazo na minha vida, né? Esse faz pouco tempo. Então, eu ainda não sei avaliar o quão importante ele vai ser a longo prazo. Se daqui a 5 anos eu ainda vou estar considerando esse livro tão importante. Mas assim, eu resolvi colocar porque realmente eu acho que do momento eu queria colocar uma leitura mais recente. Eu acho que essa foi a leitura mais recente e mais importante, sabe? Porque foi um livro, como eu falei, me surpreendeu muito porque eu não estava esperando nada dele. Ele traz muitas questões assim que mexeram demais comigo. Ele fala sobre temas que são ainda temas um pouco tabus assim pra gente falar, que é, por exemplo, morte. E o jeito com que ele trata é muito, muito legal, assim. Nossa, desabei a chorar com esse livro vários momentos, sabe? E realmente eu acho que ele traz muitas coisas importantes, assim. E foi com esse livro realmente que eu comecei a querer ler outros livros do autor e li praticamente tudo que ele escreveu, sabe? Tem uma série dele que é Infanto Juvenil que eu não li, essa eu sinceramente não tenho muita vontade. E teve um lançamento dele agora recente que eu não li, o resto tudo eu já li, sabe? Então, assim, realmente eu me encantei muito pelo jeito com que ele escreve e pelas histórias que ele traz. Tem problemáticas aí que a gente pode levantar em cima dos livros dele, mas eu acho que Além da Porta Sussurrante não tem o que falar, sabe? Porque é um livro muito incrível, com coisas incríveis que ele traz, lições, e acho que dá pra gente tirar muita coisa a respeito desse livro. Eu tô louca pra poder reler ele agora em português. E talvez tatuar uma frase dele aí mais pra frente, quem sabe? Não sei, porque eu acho que ele tem frases muito, muito impactantes, sabe? Então, mas, enfim, eu queria trazer pelo menos uma leitura um pouco mais recente aqui. Vamos ver, né? Daqui a uns anos eu vou avaliar. Vai que esse livro não esteja mais na lista, vai que ele ainda esteja e seja ainda mais importante, né? Não sei, mas eu acho que no momento aí realmente foi. De 2024, com toda certeza, foi o livro mais importante pra mim. Então eu queria deixar ele aqui na lista de hoje. Mas então era isso, gente. Esses foram 5 livros / séries aí que realmente tiveram um impacto muito grande da minha vida, né? Que foram muito importantes pra mim, na minha vida de leitora aí. Mas deixa aqui nos comentários quais foram os livros que tiveram importância na vida de vocês, né? Que impactaram vocês de certa forma. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.